Amados, a nossa mensagem de hoje, ela tem como título Bem Feito ou Mal Feito. Nós vamos entender que muitas pessoas, elas fazem o mal, mas fazem bem feito. E outras pessoas estão com o Senhor, fizeram o bem, mas faz aquilo mal feito. Então nossa mensagem de hoje é bem feito ou mal feito. Então nós abrimos a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 8, no versículo 9. O contexto desta mensagem, se vocês estão lembrados, quando Jesus, antes de subir ao céu, depois que ele ressuscitou, antes da descida do Espírito Santo de Pentecostes, ele disse que viria sobre nós o Espírito Santo. E descerá, sobre você e sobre nós o Espírito Santo com poder. E nós então anunciaríamos, aquele povo anunciaria a palavra de Deus, começando por Jerusalém, depois Judeia, Samaria, até os confins da terra. Nesse momento, Jerusalém começa a perseguição aos cristãos em Jerusalém, e os cristãos então se deslocam para a Judeia e para a Samaria. E em Samaria começa um grande avivamento, através do evangelista Filipe. Filipe começa a evangelizar aquela cidade. As pessoas começam a se converter. Filipe começa a expulsar demônios, começa a curar, fazer sinais e maravilhas. Grandes multidões seguem a Filipe, porque Filipe tem trazido uma mensagem do Senhor Jesus Cristo. No versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Em Samaria, estava ali um certo homem, chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Em Samaria, então, era um homem conhecido, existia um homem conhecido chamado Simão. Simão era um mago, um feiticeiro. E através das suas artes mágicas, através das suas feitiçarias, ele mesmo se dizia, eu sou um grande personagem, eu sou uma grande pessoa. Ele se autodeclarava uma pessoa muito importante na cidade. Então ele era uma pessoa muito conhecida na cidade de Samaria, a qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, este é a grande virtude de Deus. Simão chegou a tal ponto de ser conhecido, popularmente conhecido, que as suas mensagens, as suas feitiçarias, suas artes mágicas, elas eram atendidas desde o maior até o menor, desde o homem mais rico ao mais pobre, desde o mais letrado ao menos iletrado, desde o adulto até a criança. Então ele atingia todas as camadas sociais, a todo tipo de pessoa. Então Simão era um homem que fazia o mal. Ele era um homem que fazia as coisas más. Porém, aquilo que ele fazia mal, ele fazia muito bem feito. Ele fazia muito bem feito a sua maldade. Ele conseguia enganar as pessoas. Ele iludia as pessoas. Mesmo que ele fizesse as coisas más, ele fazia muito bem feita essas coisas. Eu vejo que Simão, ele devia ser um grande comunicador. Ele tinha uma arte de comunicação. Ele conseguia atingir todas as pessoas, todas as classes sociais. Então ele era um homem muito importante, um homem muito conhecido na cidade de Samaria. Diz a palavra, e atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Irmãos, interessante é que a palavra de Deus diz assim, que o que ele fazia era
Deus que estava se manifestando através dele. Diz, ó, e este é a grande virtude de Deus. Todos acreditavam que aquilo que Simão fazia era de Deus. Quando as pessoas não têm o Espírito Santo, elas acreditam que aquilo é de Deus. Elas não veem maldade naquilo ali. Quando as pessoas não têm o Espírito de Deus, elas acreditam que tais coisas, elas são de Deus. Quando nós levamos um bebê para uma benzedeira, ou nós vamos num curandeiro, nós acreditamos que esse homem ou esta mulher, o que ela faz é de Deus. Mas quando nós temos o Espírito Santo, nós sabemos que essas coisas não são de Deus. Muitas pessoas às vezes acreditam que veem a imagem de uma pessoa que morreu e acredita que aquilo vem de Deus. Às vezes uma imagem da Virgem Maria, numa fumaça, numa luz e alguma coisa, quer dizer, eles acreditam que aquilo vem de Deus. Quantas pessoas fazem ofertas para Iemanjá? Quantas pessoas dão um pulinho nas ondas ao final do ano para ter um ano próspero? Todas aquelas pessoas acreditam que aquilo vem de Deus, que aquilo é de Deus. E por isso que as pessoas acreditavam que aquilo que Simão fazia era de Deus. Mas a palavra de Deus diz que desde já há muito tempo os havia iludido com artes mágicas. O que Simão fazia era mal. Mas a forma que ele fazia muito bem feito. Muito bem feito, por sinal. Então ele fazia coisas más, mas fazia aquilo bem feito. Mas, o versículo 12, mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Através de Filipe, muitas pessoas foram batizadas. Os sinais se manifestavam. As pessoas iam atrás de Filipe. Os sinais e maravilhas. E diz a palavra de Deus, e creu até o próprio Simão. Simão creu e sendo batizado, que é a fórmula para ser batizado, aquele que crer e for batizado será salvo. O requisito número 1 para sermos batizados é crermos. E Simão creu e foi batizado. Ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, ele estava atônito. Simão foi batizado. E Simão, ele acompanhava Filipe em todos os locais. É aquele cara que ficou grudado no lado de Filipe. Onde Filipe ia, ele ia atrás. Ele via, diz a palavra de Deus, vendo os sinais. Ele via os sinais. Ele viu o paralítico andar, ele viu o cego ver. Ele viu Filipe expulsando demônios. E aquilo, ele diz que ele ficava atônito, ele ficou extasiado com tudo aquilo que acontecia através de Filipe. Na realidade, ele como mágico, como mago, como feiticeiro, ele também curava. Mas só que ele enganava, ele iludia as pessoas. E agora então ele começou a ver o verdadeiro milagre, os verdadeiros sinais e maravilhas. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Olha só, Filipe, ele batizava nas águas. É interessante a gente falar uma coisa aqui, que às vezes as pessoas não entendem esse texto. Quando nós somos batizados, acontece uma coisa chamada regeneração.
O Espírito Santo, ele passa a habitar em nós. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Então aquelas pessoas que foram batizadas, elas já tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo dentro deles, para fazer uma obra dentro da vida deles. O Espírito Santo tem duas diferenças do Espírito Santo sobre a vida da pessoa. Uma que o Espírito Santo faz, ele trabalha em nós, ele trabalha, quando a palavra de Deus diz assim, o fruto do Espírito Santo é amor, paz, alegria, fidelidade, paciência, domínio próprio. Quer dizer, tudo isso é o que o Espírito Santo produz em nós. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo e quando somos batizados, o Espírito Santo já está em nós. Dentro de nós fazendo uma obra. Mas quando o Espírito Santo está sobre nós, então o Espírito Santo está em nós e o Espírito Santo está sobre nós. Quando ele está sobre nós é uma unção. São os dons. O Espírito Santo está sobre nós para evangelizar, o Espírito Santo está sobre nós para expulsar demônios, o Espírito Santo está sobre nós para curar os enfermos. O Espírito Santo está sobre nós. São os dons, são as coisas externas, os dons que Deus nos dá para ajudar as pessoas, para edificar a obra de Deus. O Espírito Santo internamente, dentro de mim, é para mim. É para o meu crescimento, para a minha edificação. Agora o Espírito Santo sobre mim é para os outros. É para servir a Jesus e servir os outros. É unção, é poder. Por isso que o apóstolo Pedro e João, quando eles vieram, eles oraram para que para que recebessem o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo viesse sobre eles. Para que eles fossem batizados no Espírito Santo. Para que eles recebessem poder, recebessem autoridade. Volto a dizer, aquelas pessoas já tinham o Espírito Santo. Agora o apóstolo Pedro estava revestindo eles com o poder do Espírito Santo. Que eles recebessem o Espírito Santo de uma forma diferente agora, com poder, com autoridade. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. O que aconteceu ali? Foi como no dia de Pentecostes. Eles começaram a falar em línguas, eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a receber dons do Senhor, houve uma manifestação tremenda do Espírito Santo naquele lugar, de forma maravilhosa, porque o Espírito Santo desceu sobre eles. E olha só, eles impuseram as mãos, é um dos métodos. Para receber o batismo do Espírito Santo, pode ser alguém colocando as mãos sobre você e você receber o batismo do Espírito Santo. Você pode receber o Espírito Santo orando sozinho. No dia de Pentecostes eles estavam orando e o Espírito Santo veio sobre eles. Não houve imposição de mãos. Mas agora aqui houve a imposição de mãos e aquelas pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Então algo extraordinário aconteceu ali. Forma maravilhosa aconteceu ali naquele momento. E Simão, vendo, antes ele estava vendo os milagres, estava vendo as curas através de Felipe. Agora diz a palavra de Deus, e Simão, vendo que pela imposição das mãos, os apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim este poder, dai-me a mim este poder, para que aqueles sobre quem eu puser as mãos, recebam o Espírito Santo. Interessante. Ele viu Filipe fazer tantas coisas. Ele viu milagres, ele viu cura, expulsão de demônios, sinais e maravilhas. Ele ficou atônito. Mas agora quando chegou Pedro, e colocou as mãos sobre as pessoas, e viu o poder de Deus sendo derramado na vida das pessoas, a primeira coisa que ele fez foi oferecer dinheiro. Ele disse assim, dai-me também a mim esse poder. Eu quero isso aí. Eu quero também ter esse poder para colocar as mãos sobre a vida das pessoas e elas também receber o Espírito Santo.
Ele falou para Pedro. Mas eu queria voltar Atos 5:3. Se você pudesse ir lá, na sua versão, ou continua aqui comigo, ligado na tela. Atos 5:3 diz assim: essa passagem aqui nós temos Ananias e Safira. Porque eu preciso fazer um paralelo entre essas duas situações. As duas situações envolvem dinheiro. As duas situações envolvem oferta. As duas situações envolvem prestígio, poder. E Ananias e Safira, que era um casal, eles venderam um terreno, uma propriedade. Vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo fictício. Vamos dizer que eles venderam uma propriedade por 100 mil reais. E chegaram na igreja e disseram: Pedro, nós vendemos a nossa propriedade por 80 mil reais. E nós queremos ofertar para a igreja e dar tudo que nós vendemos, todo o valor que nós vendemos, nós queremos ofertar para a igreja. Não teria nenhum mal se eles dissessem para o apóstolo Pedro: Pedro, nós vendemos a nossa propriedade por 100 mil reais, 20 mil nós vamos ficar, 80 mil nós vamos dar para a obra do Senhor. Mas não, eles mentiram. Eles queriam buscar prestígio. Através do dinheiro, eles queriam buscar uma notoriedade dentro da igreja. Eles queriam buscar prestígio dentro da igreja. Então perguntou Pedro, Atos 5:3, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo? De mentir ao Espírito Santo. E guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu da propriedade. O Espírito Santo, amados, não admite mentiras no tocante a dinheiro, no tocante a ofertas. É coisa séria. O apóstolo Pedro, em uma das suas cartas, ele diz que há pecado que são para a morte. E às vezes até a gente é difícil de entender, né? Pecado para a morte. Esse pecado de Ananias e Safira, desse casal, era para a morte. Talvez Deus não admitiu dentro da igreja, para alguém que já conhecia o Senhor, que conhecia Cristo, entregado a sua vida para Cristo, tamanha afronta ao Espírito Santo. Eles deixaram que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de mentir contra o Espírito Santo. Ela não lhe pertence. Versículo 4. E depois de vendido o dinheiro não estava em sua posse? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Então, quando nós mentimos ao Espírito Santo, nós estamos mentindo a Deus. Eu fico imaginando quando Pedro disse: você deixou que Satanás enchesse o seu coração. Então, em relação, muitas vezes, às nossas finanças, nós deixamos que Satanás encha o nosso coração. Irmãos, nós, igreja evangélica, nós temos que lutar muito contra isso. Porque muitas vezes as pessoas falam contra as igrejas quando se trata de dinheiro. E aí nós estamos tão contaminados em relação ao dinheiro que quando nós chegamos na igreja, a partir de agora nós estamos fazendo a coisa certa. Agora nós estamos fazendo o bem. Mas nós fazemos o bem de forma errada. Simão fazia o mal. Quando ele era feiticeiro, quando ele era mágico, quando ele era mago, ele fazia o mal. Mas ele fazia de forma certa, de forma correta. Tudo aquilo que ele fazia bem feito. Agora Simão se converteu ao Senhor. Agora ele está fazendo a coisa certa. Ele não está mais fazendo o mal, ele está fazendo o bem. Mas agora ele passa a fazer as coisas de forma incorreta. Ele está fazendo o bem, entregou sua vida para Cristo, foi batizado,
Mas agora ele está fazendo as coisas de forma incorreta. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos que ouviram e o que tinha acontecido. Então Pedro, o apóstolo Pedro, já saiu de uma situação em que envolveu dinheiro. Naquele momento, ele já tinha saído de uma situação que envolvia dinheiro, a qual um casal morreu. Voltando para Atos, capítulo 8, versículo 20, voltando lá para onde nós estávamos, nós vemos que Simão, ele queria pagar um preço para ser ungido. Ele queria pagar um preço para ser ungido. E nós nos esquecemos que para recebermos a unção do Senhor, exige oração, leitura da palavra, consagração, horas dedicadas na presença de Deus. A unção, o poder de Deus sobre a nossa vida, para que o Espírito Santo, nós tenhamos essa unção, exige de nós intimidade com o Senhor. E naquele momento Simão não quis nada disso ali. Ele não queria saber quem era o Espírito Santo. Ele não perguntou nada sobre o Espírito Santo. Mas Pedro já tinha vindo de uma situação semelhante, ou quase semelhante, que envolvia dinheiro. Então Pedro respondeu: que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Pedro queria matar naquele momento Simão ali. Naquele momento, como já morreu Ananias e Safira, olha, que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com o dinheiro o dom de Deus. Você não tem direito de tomar parte do nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. O seu coração não é honesto. A intenção de Pedro naquele momento ali, olha, tu vai morrer. Tu vai morrer agora. Você quis comprar o Espírito Santo. Você quis comprar o poder de Deus. Você não vai conseguir o poder de Deus através do dinheiro. O dom de Deus não se compra. Vejo que você está cheio de inveja. Uma inveja amarga como fel. E vejo também que você está preso pelo pecado. O que Pedro identificou em Simão naquele momento? O Espírito Santo revelou para Pedro naquele momento que dentro da sua alma existia uma amargura muito grande. E essa amargura era motivada pela inveja. O que Pedro viu naquele momento? Vamos voltar um pouco. Simão era um mago, um mágico, com prestígio na cidade. As multidões seguiam aquele homem. Vem Filipe na cidade. A cidade começa a seguir a Filipe. Começa a expulsar demônio, começa a curar, fazer sinais e maravilha. As pessoas começam a abandonar Simão, ele começa a perder a sua clientela. E o próprio Simão se converte. É batizado nas águas. Mas dentro dele tem uma amargura. Dentro dele, algo ali não foi curado. Não foi restaurado. Ele estava dentro dele dolorido, doído ainda, porque as pessoas estavam seguindo a Filipe. Não estavam mais seguindo a ele. Por isso que as pessoas muitas vezes vêm para a igreja. E elas continuam amargas. Elas têm sentimentos de inveja. Elas não são curadas.
E diz ali que essa inveja ela é amarga como fel. Se você já experimentou fel, já viu fel, né, que o próprio fígado produz, fica ali na bilis, aquilo é amargo. Este homem tinha inveja de Filipe. Quando ele ofereceu dinheiro para comprar, ele quis um retorno. Porque ninguém paga um preço por algo sem querer um retorno e um lucro mais tarde. Quando ele viu ali o apóstolo Pedro colocar as mãos sobre as pessoas e as pessoas serem batizadas, o Espírito Santo receber os dons, receber poder, ele disse, eu também quero isso. Eu também quero esse negócio para mim. Porque se eu tiver um poder desse, a cidade vai começar a me seguir. E eu vou ganhar muito dinheiro. Eu vou ganhar mais dinheiro que antes, como eu fazia com mágicas, porque eu iludia as pessoas. Agora não preciso mais iludir as pessoas. Isso é verdadeiro. Mas Pedro identificou nele essa inveja amarga. Antes, Simão fazia as coisas más. O que ele fazia era mal. Mas ele fazia aquele mal de maneira certa. Ele era tão bom naquilo ali. Ele iludia as pessoas. Agora, ele estava fazendo a coisa certa. Ele entregou a sua vida para Cristo. Ele foi batizado. Mas só que elas eram más feitas. Eu queria assim, nós traçarmos um paralelo com a nossa vida. Que antes, nós também fazíamos coisas más, mas nós fazíamos bem feitas. Nosso vício no cigarro, nós sempre queríamos o melhor cigarro. Não, já que eu sou viciado, eu quero o melhor cigarro. Eu queria um melhor uísque, a melhor cerveja, a melhor revista pornográfica. Eu era do mal, mas eu fazia as coisas bem feitas. Eu queria sempre o melhor para mim. Quantos satanistas, eles estão fazendo mal, mas eles fazem bem feito esse mal. Eles vão na madrugada no cemitério fazer as suas oferendas. Eu, quando estava em Blumenau, eu conhecia empresários que pagavam fortunas para homens como Simão, para que fizessem trabalho contra o concorrente, para que a sua empresa pudesse faturar mais e eliminar o concorrente. Trabalhos feitos para matar o dono da concorrência. Tenho certeza que Simão recebia muito, que a gente vê ali nos postes. Trago o seu amor em 3 dias. Faço isso, faço aquilo, corpo fechado. Mas fazia mal feito. Faziam mal, mas faziam bem feito. Mas agora que nós estamos para o Senhor, nós fazemos o bem. Nós estamos fazendo a coisa certa, mas nós fazemos de forma incorreta. Por que quando se trata de Deus, nós baixamos a qualidade das coisas? Irmão, você já percebeu isso? Quando nós estávamos no mundo, nós fazíamos as coisas bem feitas. Agora viemos para Deus, conhecemos de Deus e fazemos as coisas de forma má, de forma relaxada, de forma que não agrada ao Senhor. É isso que aconteceu com Simão. No livro de Ageu, traçando o mesmo paralelo, continuando na mesma coisa, nós temos o profeta Ageu, a situação de Israel
Israel tinha passado 70 anos no cativeiro da Babilônia. O povo retornou para Israel. O templo estava destruído. O muro estava destruído. E diz a palavra do Senhor assim: veio, pois, a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Deus disse para Ageu: Ageu, tu fala para o povo o seguinte: a minha casa está deserta. Minha casa foi destruída, eu não vejo ninguém me adorando, eu não vejo ninguém me louvando. Mas em compensação, a casa do povo está forrada, são casas luxuosas, as casas deles estão bem, mas a minha casa não está bem. Semeais pouco. Deus manda dizer para Ageu: diga para o povo o seguinte: semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestis-vos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado, ou num saquetel furado. Quando nós desprestigiamos a casa de Deus, quando a casa de Deus não passa a ser valorizada por nossas vidas, por nossa família, a palavra de Deus diz que nós semeamos, mas recolhemos pouco. Nós comemos, mas a gente não se farta. Come e não se farta. Nós bebemos, mas não nos saciamos. E um detalhe: se o nosso salário não tem alcançado aquilo que nós devemos pagar, significa que nós nos esquecemos da casa do Senhor. Estamos nos esquecendo. Agora, nós fazemos o bem mal feito, de forma incorreta. Era isto que Israel estava fazendo nesse momento. Olha, vocês são vocês são o meu povo, mas a forma que vocês estão fazendo é uma forma má, é uma forma incorreta. O certo é vocês fazerem bem feito as coisas, mas sendo do bem. Aí o Senhor diz o seguinte: vocês fazem o seguinte, vocês sobem ao monte, trazem madeira, edifiquem a minha casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Irmãos, quando na esquina tem um boteco, aquele boteco fecha e lá tem uma igreja, Deus está se agradando daquilo. Deus está sendo glorificado. Lá naquele local existia um lugar de danceteria, um lugar de baile, um lugar, de repente aquele lugar é alugado para uma igreja. Deus está sendo glorificado, Ele está se agradando daquilo ali. Na terra que de Deus estava sendo feito mal naquele local, e de repente se edifica uma casa. Isso eu me agrado. Eu estou sendo glorificado. Isto é fazer a coisa certa de forma correta. Vocês esperavam colheitas grandes, Ageu 1:9 nessa versão, a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. E quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. A casa do Senhor deserta, as suas casas forradas, confortáveis, mas a colheita que eles faziam, aquela colheita não dava mais para ele. O Senhor assoprava. O pouco que eles trabalhavam, Deus assoprava e não aceitava. E por que foi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Foi porque vocês vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com a minha casa que está sendo destruída. Deus está falando assim, tua casa está bem, tua casa vai bem, mas a minha casa vai mal.
as tuas coisas vão bem, mas a do Senhor, ela vai mal. Porque, irmãos, que quando se trata das coisas do Senhor, tudo que envolve as coisas de Deus, nós baixamos a nossa qualidade. Por que será que nós baixamos a nossa qualidade quando se trata das coisas do Senhor? Quando eu me converti e fui na livraria buscar uma Bíblia, eu já fui buscar a melhor Bíblia. A melhor Bíblia. Porque o Senhor, aquilo era investimento para a minha vida. Eu amo presentear pessoas com Bíblia. É o presente que eu mais gosto de dar. Bíblia. Mas quando eu vou comprar uma Bíblia para dar de presente, eu não vou buscar a Bíblia mais barata. Não quero dar eu quero dar a melhor Bíblia. A melhor Bíblia. Quando se trata das coisas do Senhor, nós temos aqui um templo. Às vezes, irmãos, nós pegamos os nossos brinquedos velhos que nós temos, trouxemos para o berçário. Vou levar para a igreja. Não me serve mais. Já está velho, está usado. O que deveria se fazer? Já que é para o berçário, eu vou comprar o melhor para o Senhor. É para Deus. Porque quando se trata das coisas do Senhor, eu não faço o melhor. Quando nós falamos que nós temos que trocar a nossa mentalidade, é porque quando se fala em oferta, quando se fala nas coisas do Senhor que envolve dinheiro, nós fechamos o nosso coração. E não deveria, irmão, nós não ganhamos o mundo, porque nós fechamos o nosso coração para as ofertas. É isso que eles faziam. Porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com a minha casa. Se nós queremos ser prósperos, se você quer prosperidade na sua vida, se você quer ser um homem próspero, uma mulher próspera, comece a olhar com melhores olhos para a casa do Senhor. Comece a olhar para as coisas do Senhor com mais amor. Comece a ver o que falta na casa do Senhor. Comece a olhar, poxa, se está faltando na casa do Senhor, eu vou ofertar, eu vou dar. Comece a se preocupar com as coisas do Senhor. Quando nós estávamos no mundo, nós fazíamos o mal, mas nós fazíamos tudo bem feito. Quando nós íamos para o cinema, ou vamos para o cinema ainda, a gente gosta de chegar antes, não gosta? Eu nunca vi ninguém saindo antes de terminar o filme. E nunca vi ninguém querendo chegar depois que 10 minutos o filme já tinha começado. E ainda nos antecedemos para chegar bem cedo, para pegarmos o melhor lugar no cinema, no teatro, no estádio de futebol. Mas daí quando se trata das coisas de Deus, igreja, é isso que Deus ele quer hoje no nosso coração falar. Por que quando se trata das coisas do Senhor, eu posso fazer relaxadamente? Se o culto começa às 7 horas, o que eu tenho que fazer para chegar às 7 horas, irmãos? Você chega atrasado no seu trabalho? Não. Porque vai perder o emprego. Chega atrasado no cinema? Não, porque vai perder o filme. Sai antes do filme terminar? Não, porque eu quero saber o final da história. Eu não vou jogar meu dinheiro fora sem ver o final da história. Mas e quando se trata das coisas do Senhor, se eu tenho uma reunião na igreja e começa às 8 horas, eu posso chegar às 8h10, 8h15, 8h20. Se o culto começa às 7, eu posso chegar às 7h10, 7h15, 7h20. Eu posso sair antes de terminar o culto. Por que quando se trata das coisas do Senhor, eu não boto qualidade, eu não boto amor, eu não boto as coisas certas? Por que eu tenho que fazer de qualquer forma as coisas de Deus?
O mundo está nos olhando. Se tem ensaio do louvor, o ensaio começa a tal hora, eu vou me enrolando, eu fico vendo filme, fico vendo WhatsApp, eles me esperam. Irmãos, é para o Senhor. As coisas que nós fazemos na igreja é para o Senhor. Tudo que se trata de Deus, nós temos que fazer bem feito. Porque quando nós estamos no mundo, nós fazemos as coisas bem feitas. O mal nós fazemos bem feito. Agora nós estamos fazendo o bem, mas nós fizemos o bem mal feito. Nós estamos fazendo de qualquer maneira. É isto que Simão estava fazendo. Ele está fazendo o bem agora, mas estava fazendo de maneira má, fazendo mal feito. Em 2 Coríntios, capítulo 12, no seu versículo 20, diz assim: eu tenho um temor, que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. A palavra de Deus está falando de nós. Está falando da gente. Ele não está falando do mundo lá. Ele não está falando das coisas que estão fazendo, das pessoas que estão fazendo o mal, mas muitas vezes fazendo o mal de forma correta, muito bem feito. Mas Deus está falando de nós que estamos fazendo o bem. Mas só que estamos fazendo o bem de forma incorreta, de forma má, de forma desleixada. Nunca, irmãos, nunca deveria haver entre nós brigas. Nunca. Eu nunca poderia brigar com o irmão. Jamais. Se for para brigar, eu baixo minha fronte e perco a minha razão. Nunca poderia ter em nós inveja. E o apóstolo Pedro identificou em Simão a inveja. Essa era a amargura no coração dele. Talvez nós estamos aqui dentro com inveja. Podemos estar com inveja de quem está tocando, de quem está cantando, de quem está pregando, de quem está fazendo alguma coisa. Mas isso lá dentro tem uma amargura, uma raiz de amargura dentro de mim. Jamais poderia haver dentro de nós manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas entre nós, arrogância, desordem. As coisas de Deus têm que ser com ordem. Irmão, nós deveríamos fazer tudo da melhor forma possível. Tudo em ordem. O culto em ordem, a escola bíblica em ordem, o estacionamento em ordem, o louvor em ordem. A nossa vida tem que estar em ordem, tudo em ordem, nada poderia ser desordem. Quando se trata de Deus, eu faço de qualquer maneira. Mas, irmãos, Deus está vendo tudo. Deus está olhando a nossa fidelidade. Deus está olhando o nosso coração. Deus está olhando a forma como nós nos comportamos em relação às coisas do Senhor. Simão, ele fazia tudo errado antes. O que ele fazia era errado, mas ele fazia muito bem feito. Ele conseguia iludir, conseguia enganar as pessoas. Agora ele veio para o Senhor. Agora ele está fazendo a coisa certa, mas fazia tudo de forma incorreta, tudo de forma errada. Ele quis ganhar dinheiro com a palavra de Deus, com o poder de Deus. Ele quis usar o poder de Deus para o seu benefício, não para o benefício dos outros. Então o que nós fazíamos antes quando éramos ímpios? Mas tudo que nós fazíamos bem feito. Fazíamos bem feitas as coisas. Eram más, eram obras más. Mas nós fazíamos
muito bem feito. Nos dedicávamos, até escondíamos, mentíamos, mas fazíamos bem feito. Agora vemos para o Senhor. O que o Senhor espera de cada um de nós agora? Se viemos para o Senhor, nós vamos fazer tudo muito bem feito. É isso que Deus espera de nós. Deus espera de nós. Ele não quer, eu gosto muito de, Deus não quer que façamos as coisas perfeitas, mas que nós fazemos o nosso melhor. Deus quer ver a nossa dedicação. A perfeição nós não vamos chegar. Eu sei disso. E muitas vezes, às vezes as pessoas não fazem por medo de fazer imperfeito. Eu faço muitas coisas e errei em muitas coisas, mas nem por isso deixei de fazer. A gente erra, mas só que as experiências vão nos ajudando a fazer a coisa certa lá na frente. Mas o que Deus quer de você é dedicação. Deus está olhando o teu coração, irmãos. Deus está olhando a tua vida. Se você tem levado as coisas do Senhor a sério. Antes nós comprávamos revistas, Playboy, comprávamos a melhor revista, fazíamos a melhor roupa, para fazer o mal. Agora quando viemos para a igreja, a gente também deve pegar a melhor roupa. Muitas vezes a gente vem cear com o Senhor Jesus, e a gente não se preocupa com que roupa que vem. Mas antes, quando a gente via para o mundo, a gente botava a melhor roupa. Agora a gente vem para a igreja, a gente vem de qualquer maneira. A gente não vem para mostrar a nossa roupa para ninguém, mas a gente vem porque eu venho me encontrar com o Senhor. Eu quero dizer o seguinte: Senhor, eu vou celebrar o Teu nome, eu quero celebrar o Teu nome com a melhor forma que eu posso dar para Ti. Deus quer de nós, é isto, fazer as coisas bem feitas. Nós fazemos o bem, mas nós vamos fazer de forma correta. Que Deus abra os teus olhos. Que Deus te dê entendimento de todas essas coisas. Eu queria convidar nosso grupo de louvor para vir aqui na frente. Se nós vamos trabalhar para o Senhor, que nós façamos o nosso melhor para o Senhor, meus filhos. Que Deus possa nos usar, nos abençoar. Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar. Nós vamos louvar a Deus. Enquanto que nós cantamos, meu irmão, minha irmã, deixe o Espírito Santo ministrar em seu coração. Deixe o Espírito Santo ser ministrado em seu coração. Não endureça teu coração para nada. Uma mensagem como essa é aquela mensagem que nós temos que ver como está a nossa vida em relação às coisas de Deus. Aqui em minhas mãos eu tenho a Bíblia. Ela faz parte da sua vida. Ela faz parte da sua vida. Eu antes, quando não era de Jesus, eu lia muitas revistas, muitos livros, gibis. Então eu tinha, desde criança, Tio Patinhas, Turma da Mônica, Conan, Tex Willer. Talvez os mais velhos aí como eu devem conhecer esses livrinhos todos aí. Cara, eu investia naquilo ali. Para vocês terem uma ideia, todo o meu dinheiro que eu ganhava vendendo sorvete, picolé na rua, trabalhando na construção civil, eu comprava tudo revista e livros. Mas quando eu vim para o Senhor, eu pensei assim: e agora? Será que agora
eu não vou fazer o meu melhor para o Senhor. A pastora Solange está de prova. Eu tenho centenas de livros. Sempre buscando. Sai uma Bíblia nova, eu vou lá e compro a nova versão. Porque eu preciso investir na minha vida espiritual. Eu preciso. Então por que quando se trata das coisas do Senhor, eu não dou o meu melhor para Deus? No meu aniversário, eu não quero falar isso para me lisonjear e nem me gabar de ninguém, mas só que algumas pessoas vieram conversar comigo sobre isso. No dia do meu aniversário de manhã eu estava no pedágio. À tarde, eu estava dando aqui o curso de ministério. Algumas pessoas iam falar, mas pastor, hoje é seu aniversário. Eu faço isso com alegria, porque eu faço para o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque eu tenho gratidão a Deus por eu viver. Eu não era mais para estar aqui. Então, cada aniversário que eu comemoro, eu digo, Senhor, eu já cheguei aos 57. Digo, Senhor, já cheguei até aqui, os 57 anos. Minha mãe não era para engravidar, fez uma promessa para engravidar. Fiquei desenganado pelos médicos como bebê, mandaram para casa para morrer. Levei uma pedrada na cabeça, fiquei na UTI, quase morri. Sofri acidente de carro. Fiquei desenganado pelos médicos quando eu tinha 12 anos, 11 anos, por aí novamente. Não descobriram o que era, eu estava emagrecendo, ficando cada vez pior. Não se descobria. Então quando eu olho assim, meus 57 anos, eu digo, meu Deus, como eu já vivi. Não estou dizendo que eu quero morrer, irmãos. Não estou dizendo que eu quero ser levado pelo Senhor, mas eu só quero dizer o seguinte, cada dia que eu vivo, Senhor, então eu vou viver esses dias para Ti. Então para eu estar aqui no púlpito, pregando para você, irmãos, é porque eu amo fazer isso. Eu sou grato a Deus. E como o pastor da igreja, o anjo da igreja, eu queria que vocês entendessem o que o pastor Facchini está ministrando no teu coração. Eu estou preocupado que você faça o melhor para Deus. Que você tenha uma vida com o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Um dia, todos nós que estamos aqui, nós vamos estar diante do Senhor, vestido com as vestes brancas, lavadas pelo sangue do Cordeiro, e nós vamos ver a geração que nós salvamos. Então quando eu olho esse templo, este lugar ao qual nós estamos, eu olho para as paredes, irmãos, eu digo, essas paredes são pequenas. Quando eu olho essa quadra, eu digo, Senhor, essa quadra é pequena para o teu reino. Eu queria que você sonhasse comigo e entendesse, que você pode dar o seu melhor ao Senhor. Não escute o que o inimigo fala aos teus ouvidos, irmãos. Não dê importância para isso. Tenha o teu tempo com Deus. Tenha o teu tempo na presença de Deus. Deixe o Espírito Santo ministrar.